Bom dia, sejam todas muito bem-vindas. Tem mais umas chegando aqui. Aí, hoje sim, mulherada, vamos lá. Grata aí pela compreensão de vocês ontem. Faz parte, né? Faz parte do show, às vezes acontece. Depois eu fiquei pensando, ó, tem mais gente chegando aqui. Depois eu fiquei pensando, né? Gente, quantos anos fazendo isso? Isso nunca tinha acontecido. Eu não lembrava, pelo menos. Kátia, tu que é antiga. Acho que foi a primeira vez, né? Depois eu pensei assim, olha, vai ver, eu tava precisando mesmo, algum propósito tem isso aí. Tá tudo certo. Eu acordei num susto, isso já pensando em você, né? Disse, gente, deixa eu olhar esse celular, já fui respondendo mensagem e tudo mais. Mas graças a Deus não foi por motivo nenhum sério e tá tudo certo, né? Vamos pra frente. Então vamos começar, né, o nosso estudo dos princípios milenares, esse livro maravilhoso do Tiago Brunet. Que eu venho estudando. Estava estudando por áudios e aí depois chegou o livro, eu comecei a ler. É muito, muito, muito interessante, as coisas que traz esse livro. Ele fala, né, de 10 leis espirituais para uma vida de paz e prosperidade. E está completamente ligado a relacionamentos, que foi um assunto que vocês escolheram, votaram lá no grupo para a gente falar, né? Novembro mais focado em relacionamentos e dezembro mais focado em prosperidade, até a questão financeira mais. Porque você sabe que a prosperidade é o todo, né? Não é apenas as questões de prosperidade financeira. E que os relacionamentos, quem já estudou comigo, quem vem acompanhando alguns conteúdos, já sabe que todas as esferas da vida estão ligadas. Então, a gente estar em equilíbrio no individual, gera um equilíbrio nos nossos relacionamentos, e isso gera um equilíbrio no nosso trabalho e na prosperidade financeira. Vocês sabem que até o valor que cada um recebe pelo seu trabalho é completamente ligado ao valor pessoal, ao valor que cada um se dá. Né, vamos dizer assim. Então, sejam bem-vindos novamente, todos, né? Eu tô com ideia de gravar também o audiobook do livro, tá? Não são capítulos muito longos, mas eu pensei em gravar, deixar no meu canal do YouTube para vocês poderem acessar também. Eu achei um audiobook de uma menina, né, que tem lá, mas pensei em deixar ali já disponível, né, junto com o estudo do livro, é mais prático. Então vou arrumar um tempo para fazer isso também. Bom dia, Elis, muito bom ter vocês aqui. E vamos lá, né? Vamos estudar, que eu sei que vocês também têm compromisso depois daqui. Vamos lá. Que o Tiago quis trazer, né, com esses princípios milenares? O que são esses princípios, né? Eu tenho observado no conteúdo dele, que é algo que eu já acompanho há um tempo, muito essas questões da Bíblia, né? Todas essas esses ensinamentos milenares, como ele diz, né? Coisas que estão funcionando há mais de 2000 anos. E que em alguns momentos são esquecidas pela humanidade, e por isso acontecem coisas que não são positivas. Então, ele fala muito também a respeito da interpretação da Bíblia, das pessoas abrirem a cabeça para as interpretações, porque algumas religiões às vezes interpretam de uma forma que não é positiva, né? Às vezes causa medo nas pessoas, traz a palavra sim, mas não num sentido de trazer um benefício para aquelas pessoas. Ou até quem interpretou acredita realmente que é aquilo ali. Não estou nem dizendo que é algo direcionado, alguma maldade, algo assim, né? E também não estou falando especificamente de religião nenhuma. Até porque eu conheço muito mais a minha religião, né? Não conheço as outras. Mas estou dizendo assim o que ele traz. Porque ele mesmo, ele é teólogo, né? Ele tem várias especializações, o pai dele era pastor. Então tem toda a vida dele, ele estudou a Bíblia. E ele disse que ele veio transformando esse estudo de acordo com a maturidade dele, com como ele veio amadurecendo e trazendo o que eu acho maravilhoso para a vida prática. Porque é isso que eu faço no meu trabalho também. Então eu me identifiquei muito com ele, porque eu vi a própria constelação familiar como algo longe das pessoas, né? Vocês sabem assim como é que funciona o meu trabalho. Era algo assim, ai, faz uma sessão, meu Deus, depois fica aquela coisa, a pessoa não sabe nada, não entende nada. Como que eu faço agora? Não, não faz nada. E a gente traz essa humanização para a pessoa praticar as coisas da constelação no seu dia a dia, como prevenção.
faz essa linguagem assim mais simples para trazer isso que é tão grandioso. E a mesma coisa eu percebo que ele faz com esse estudo da Bíblia. Eu mesma já tentei estudar a Bíblia várias vezes. Acho muito bom, já ouvi os áudios da Bíblia. Tenho uma Bíbliazinha pequenininha assim que eu leio às vezes ali antes de dormir. Traz um centramento, mas realmente eu tenho uma dificuldade de estudar a Bíblia, de entender as frases. Não sei se algum de vocês tem facilidade, né? Se vocês têm esse hábito. Mas assim, de compreender aquela linguagem, às vezes uma frase eu tenho que ler, reler, procurar no dicionário o que que significa uma palavra. Aí tem que entender todo o contexto. Às vezes eu já não entendi uma coisa anterior. Então eu vejo que é muito do hábito também de estar estudando. Mas realmente é um livro enorme, né? E o Tiago consegue trazer para dentro do empreendedorismo, do relacionamento de casal, as pregações dele e os estudos, os cursos, todos são baseados nessa parte da teologia, né, que é a formação, uma das formações que ele tem. Então, para mim, às vezes ele traz uma passagem e ele fala a respeito de um exemplo dele. E fica claro o que que aquilo significa. Ele explica o contexto da história de uma forma simples. Então, para quem não acompanha e tá a fim de estudar mais, é legal acompanhar, tá? Porque para mim vem sendo assim um divisor de águas a respeito desse estudo. E acredito sim que tem algumas coisas na Bíblia que vêm da interpretação também de quem escreveu, de quem traduziu, tem coisas às vezes que talvez não eram bem daquela forma ali que está escrita, mas pelo conhecimento que o Tiago tem, ele vem explicando isso também. Então, para mim, faz sentido olhar por esse lado. Por isso, eu decidi estudar aqui com vocês, me propor a estudar para mim, e quem ensina é quem mais aprende. Então, se eu posso ensinar algo para vocês aqui, com certeza vai me trazer um benefício também. Tá? Então vamos seguir aqui. Essas 10 leis espirituais para uma vida de paz e prosperidade são destacados assim o valor da sabedoria transmitido ao longo de gerações. Que tudo isso permanece relevante, né? Mesmo nesse mundo moderno, em constante mudança, onde às vezes as verdades elas se transformam numa rapidez. Vocês olham o que que viraliza na internet, né? Rapidamente outras coisas viralizam. Daí um dia isso aqui é uma verdade, no outro dia é isso. Até a respeito da constelação mesmo, tem gente falando tudo que é coisa. E existem as bases da constelação familiar. A mesma coisa desses princípios milenares que vêm da Bíblia, né? Então ele trouxe isso para mostrar que mesmo no mundo moderno, em constante mudança, onde na internet às vezes é uma terra meio sem lei, cada um diz o que quer, né? A tecnologia, conhecimento científico, tudo isso avançando, os princípios que regem a vida são os mesmos. Os princípios que regem o comportamento humano para trazer paz e prosperidade, para buscar um propósito, eles permanecem inalterados. E é desses princípios que ele fala, que ele chama de verdades milenares, que continuam sendo guias poderosos para que as pessoas tenham uma vida equilibrada e bem-sucedida. Então, ele diz assim que o sucesso genuíno ele não é fruto de sorte, de acaso, de uma dica da internet, assim, uma coisa que parece que vai atalhar toda uma vida, né? Que tem dicas maravilhosas também, mas você sabe do que eu tô falando, né? É uma overdose de informações. Eu mesma sigo pouquíssimas pessoas no Instagram e acho, assim, às vezes que até é demais. Porque a gente não tem condição de acompanhar tudo, é muita coisa, e a gente perde a essência dos princípios mesmo com overdose de informações. Na própria maternidade eu senti isso. Que se eu seguisse muitas pessoas, mãe de Instagram, pediatra e um monte de coisas que tem ali, né? Muita informação. Eu não ia nem conhecer a minha filha. Conhecer o que ela precisa, sentir a energia dela, olhar nos olhos dela, compreender, ter esse aprendizado. Porque eu ia estar querendo usar fórmulas prontas e encaixar minha filha numa planilha e aquilo ali não ia dar certo. Então eu procuro deixar as coisas acontecerem, eu ver as necessidades, encontrar um profissional, uma informação, seguir uma linha, ver se aquilo dá certo, ver os resultados, trazer junto com o equilíbrio os meus pontos de vista, os meus estudos. Isso vocês podem pensar para todos os relacionamentos, para a vida de vocês, para todas as áreas da vida de vocês. Examinem as coisas, se perguntem, se questionem a respeito das informações.
Estudando esses princípios, a gente vai poder ver também uma linha assim, ó, para trazer essa base também de pensamento, para que vocês possam usar como uma peneira, sabe, das informações que entram, do que faz sentido e do que não faz. Porque a gente precisa pensar que trazendo esse fortalecimento da fé, algo que é dentro, que vocês não vão encontrar fora, vocês vão encontrar informação fora, né? Então, da fé, de trazer aquilo que vocês estão querendo e trabalhar em cima daquilo, isso que faz vocês e eu alcançarmos os objetivos com maior clareza, superar os obstáculos, ter resiliência, manter essa paz interior que a gente tanto quer, né? Então, essa visão desses princípios, ele integra o espiritual com o material. Num mundo que a gente vê também que as coisas estão muito ligadas ao material, ele diz que a Bíblia não fala para as pessoas não terem o material, não fala para as pessoas não prosperarem, que isso não é espiritual, que isso é errado, como muitos espiritualistas, às vezes até na internet, falam também, né? Ele fala que é a integração, que as coisas têm que estar no seu devido lugar. Inclusive, tem muitas histórias que contam pessoas super importantes na Bíblia que foram muito prósperas, tiveram muita riqueza material também, tá? Então, ele traz essa união também do espiritual e do material. E também falando do equilíbrio nos relacionamentos, que esses 10 princípios eles são fundamentais para o bem-estar pessoal e para esse sucesso em todas as áreas. Como eu disse, se a gente não tiver bem internamente, se a gente não tiver bem com a gente mesmo, dificilmente a gente vai estar bem com aquele serzinho que está convivendo conosco diariamente, ou com as pessoas dentro da nossa casa, né? Ou no trabalho. Dia que eu não tô legal, eu até já aviso. Mas por quê? Porque eu venho trabalhando essa clareza em mim, de que nem tudo diz respeito ao outro, que diz respeito a mim, a como eu estou, o meu estado naquele dia. O que que eu posso dar, o que que eu estou precisando receber. Explicar isso para as pessoas é algo que facilita o processo nos relacionamentos. Agora, quando a gente está no meio da bagunça, com vários véus tapando a nossa visão, a gente não sabe nem o que está sentindo, é muito mais propício olhar para o outro e pensar que é o outro que está fazendo algo que não tá legal e às vezes ele não tá mesmo fazendo algo legal. Mas a gente tem uma forma equilibrada de lidar com isso. Tá fazendo sentido para vocês? Tô falando algumas coisas aqui da introdução do livro. Então vamos lá. Então esse verdadeiro sucesso, né, encontrado no equilíbrio entre o material e o espiritual, o que que ele quer dizer com isso, né? Falando dessa questão material. Às vezes as pessoas têm uma busca excessiva pelo acúmulo de bens materiais, sem a devida atenção ao desenvolvimento espiritual. Às vezes as pessoas têm uma busca excessiva pelo desenvolvimento espiritual, uma coisa meio cega, assim, e abrem mão de toda a parte material que poderiam viver também. Só que se a gente for prestar atenção, Deus, né, a própria força superior, o Criador, como vocês quiserem chamar, dependendo das crenças de vocês, eu chamo de Deus, né? Desejo que vocês entendam. É, qual é o principal objetivo de nós aqui, né? Se somos filhos, o que que vocês querem para os filhos de vocês? Quem tem filhos? O que que vocês querem para os parceiros de vocês, para as pessoas que vocês amam? Tem momentos que a gente quer coisas melhores para as outras pessoas do que para nós mesmos, né? Mas quando a gente realmente consegue se amar, o que que a gente quer pra gente? A gente quer que essa pessoa seja feliz? A gente quer que essa pessoa prospere em todas as áreas? Que ela se desenvolva espiritualmente, mas que ela também consiga se desenvolver materialmente para ter uma vida confortável, para ter uma vida feliz também e tranquila, para não precisar se preocupar com determinadas coisas. Que a gente sabe que tem algumas faltas, algumas coisas assim no nosso dia a dia que trazem preocupações. Então, nem tanto para um lado, nem tanto para o outro. Dar a devida atenção para os dois. Não se sentir culpado por estar prosperando, principalmente materialmente. Agora, pessoas que pensam só em acumular bens, ele fala que isso leva a um vazio emocional enorme e a uma sensação de insatisfação contínua. Então, cultivar simultaneamente os dois é o que cria a harmonia, o que realmente permite
a gente desfrutar de paz e de prosperidade de forma duradoura. Tudo que a gente quer na nossa vida é sentir paz de forma duradoura. E aí eu digo para vocês, mesmo quando o caos se instala em alguma situação, eu já senti momentos assim, como eu vou relatar para vocês. Às vezes o caos está instalado, tem um monte de coisas para resolver. As pessoas estão assim numa situação que, meu Deus, a gente não sabe se atira pela janela, se joga para cima, se cava um buraco e se enterra, né? Por um tempo. Gente, é possível sentir paz nesses momentos. Então vejam que essa paz ela é um fortalecimento interior. E o próprio Tiago fala muito no livro e nos vídeos que dos exemplos dele, de coisas que acontecem, que aconteceram na semana passada, na vida dele, né? Coisas, histórias que aconteceram há anos, né? Ele teve uma situação de falência, perdeu tudo que tinha. Ele fala como eram os comportamentos e os pensamentos dele quando isso aconteceu. O que que levou ele e a esposa a passarem por esse processo? O que que levou eles a se reerguerem? E porque ele disse assim que ele era muito teórico. Ele estudava a Bíblia, ele vinha de uma família assim, ele já tinha sido convidado para fazer as pregações, né? E ele não praticava dentro de casa os ensinamentos. Então, por isso hoje o trabalho dele é pautado em estudo e prática. E não deixa de ser, vejam comigo, o espiritual e o material. Porque a gente estuda, a gente traz o conhecimento, a gente nutre a nossa alma com esses princípios milenares. E a gente poder trazer para a prática e materializar aquelas coisas que a gente quer, o que a gente realmente precisa, o que vai sim também complementar a nossa felicidade. Que as pessoas falam, ah, o dinheiro, os bens materiais não trazem felicidade, não sei o quê. Gente, traz felicidade também. Tá tudo dentro, né? Se é uma pessoa tão evoluída a ponto de não querer, de achar que não precisa, a gente respeita também. Mas a gente sabe o quanto é bom poder ter essa parte equilibrada, né? Vamos começar a falar agora da parte da introdução do livro que ele fala de algumas características, né? Que mostram que a pessoa está vivendo ou não esses princípios. Eu fiz um resuminho aqui para nós. E ele diz assim, que nós somos escravos vivendo em uma sociedade livre. Por causa da intoxicação digital, algo que eu já vinha falando aqui para vocês no início, a necessidade de aprovação, a comparação, né? E aí ele chama dos escravos do ego. Gente, a comparação, isso é uma coisa muito forte, assim. A comparação, ele traz que é uma das maiores causadoras de dívidas hoje para as pessoas. Por quê? Porque às vezes a gente fica imaginando que aquilo que a gente está vendo nas redes sociais, né? Que aquilo que a gente está vendo no vizinho, nas pessoas que a gente conhece, um tipo de carro, um tipo de casa, um tipo de viagem, algo assim, vai trazer uma felicidade, preencher aquele vazio que a gente está sentindo no momento. A gente imagina isso, né? Às vezes adquire algo que não cabe na renda, que não está podendo adquirir, né? Ele explica mais algumas coisas e tá sujeito a se colocar em dívida por causa da comparação. Então ele chama para esse cuidado com essa intoxicação de informações e com realmente a gente pensar que nós precisamos nos fortalecer internamente com os princípios para então construir uma vida material, colocando o dinheiro e as coisas no seu devido lugar, para então construir uma vida de relacionamentos equilibrados, onde a gente não vai ficar esperando que a pessoa dê tudo aquilo que a gente sente que não recebeu. Pensando na constelação, né? Tudo que a gente não recebeu da origem, tudo que a gente não recebeu dos pais, tudo aquilo que falta. Por exemplo, a gente casa, né, em algum momento. E aí espera receber do marido, da esposa, algo que assim não vai atender às nossas expectativas. Porque tem coisas que a gente precisa buscar dentro da gente, buscar na origem, buscar onde tudo começou. Mesmo que aquela pessoa faça tudo o que a gente quer, do jeito que a gente quer, vai ser insuficiente. Isso é uma realidade. Então, abram os olhos para isso e o coração, para esse fortalecimento interno. E aí ele diz assim: você está no passado, no presente ou no futuro, né?
Olha só, esse meu telefone falando sozinho. Onde que tá a tua cabeça, teu pensamento, teu coração? Tá no passado, no presente ou no futuro? Tá naquelas coisas que tu viveu e tá presa lá atrás, os traumas, as dificuldades, né, a sobrecarga de pensamentos. Toda vez tu olha e vê, lembra, sente como se fosse hoje aquelas coisas difíceis que tu viveu lá atrás. Ele traz o princípio do perdão, que nós vamos estudar depois na ordem também, né? Então, o excesso de passado, né? Que ele fala essa questão mais das depressões, da pessoa estar ligada a algo, aquelas coisas que já morreram, que já passaram, a não ter perdoado e realmente não estar conseguindo viver o presente com tranquilidade ou a própria ligação ao futuro, o medo de que as coisas se repitam, né? O medo da repetição. E se acontecer tal coisa, e se acontecer tal coisa, e ele traz que 80% desse se acontecer não acontece. Mas a gente já se preocupou, já trouxe como realidade, já usou nosso tempo precioso com isso, com essa sobrecarga de pensamento e ilusão do que pode ser. E aí ele traz uma coisa que eu nunca tinha escutado também, que eu achei muito interessante, que ele falou que também o excesso de presente é o estresse. Aí eu fiquei pensando, a gente busca tanto a presença, como assim, né? Como assim? Porque a presença é eu respirar, eu estar presente em mim, como é que é isso? Mas depois eu entendi, fazendo mais umas leituras aí, né, ouvindo algumas coisas. É aquela coisa de querer controlar a realidade, de querer acelerar os processos, de realmente não estar ligado à sua própria fé, de não confiar no tempo das coisas, de querer acelerar o próprio presente, para que coisas aconteçam e aconteçam ligadas àquela coisa ali que tu tá querendo. Então, esse estresse diário de até colocar muitas tarefas que nem cabem no teu dia. Quem que faz seu checklist diário aí? E às vezes chega à noite e parece que não fez nada, né? Ou não fez como gostaria, ou não fez. A gente não tá muito acostumado a lidar com o dia como ele é. Ontem mesmo, no grupo de constelação online à noite, eu falei que desde manhã tudo aconteceu diferente ao contrário daquilo que eu imaginei. Começando que eu não acordei para dar aula, né? Como eu estava até perguntando para as alunas mais antigas, gente, isso já tinha acontecido. Elas falaram que não lembram também, né? Realmente, em 4 anos eu não lembro. Mas assim, já começou estranho, né? Aí eu pensei, bom, se nós vamos estudar maturidade, eu vou me tratar nesse momento com maturidade, com amor, com tranquilidade, né? E aí já me veio várias coisas. Pensei, bom, meu dia já começou esquisito. Vamos lá. Aí aconteceram várias coisas durante o dia. Meu primeiro checklist, que já ia ser das 5 da manhã às 8h30, que é o horário que eu trabalho, que meu marido está em casa, que eu trabalho aqui, dedicando, criando cursos, estudando, gravando áudios, gravando as meditações, gravando vídeos para colocar na Hotmart, a aula que eu ia dar para vocês. Todo esse meu checklist já tinha ido por água abaixo. Não ia acontecer mais. Tudo ia ficar para hoje. Eu pensei, gente, vou passar o dia me culpando, o dia pensando o que que eu não fiz. Não, eu vou agir com maturidade. E eu vou me colocar nesse lugar de ser humano, que o primeiro propósito, a primeira missão de cada pessoa aqui é ser humano e é ser feliz sendo humano. Isso não serve para a gente justificar nossos erros, nossas falhas, né? Como eu tô explicando para vocês aqui em relação a mim, não serve para justificar, mas serve para quando isso é uma exceção na vida da gente. A gente saber olhar com maturidade e dizer, bom, quem nunca, né? Atire a primeira pedra, isso em todos os quesitos da vida. Então eu já comecei a trazer essa questão dos princípios ontem, assim, sentindo a energia do meu dia e aceitando o meu dia como ele estava se apresentando. Então eu fiz o que eu pude, né? Dei aula à noite, também era para fazer um tipo de movimento, aconteceu outro tipo de movimento e foi maravilhoso. Aí eu vou focar naquilo que aconteceu diferente, que não foi como eu queria. Eu vou gerar um estresse, um excesso de presente, de controle das coisas como eu quero, só como eu quero, achar que deu errado porque foi diferente. Mas aí, será que eu tô aberta ao inesperado?
Há algo maior que eu que pode me mostrar uma forma diferente de fazer as coisas? Em alguns momentos mais clara, mais forte, trazendo mais benefício? Por exemplo, para o próprio grupo de constelação, a gente fez uma constelação a respeito do portal 11 do 11. Ia ser outro assunto, outra questão. Mas a gente decidiu fazer esse movimento. Em função de coisas que aconteceram que não deu certo lá, atrasou a aluna que ia fazer um movimento, né, para as colegas. Chegou depois, a câmera não abria. E eu disse para ela: calma, respira. Respira e vamos seguir o fluxo. E foi muito bom. Então, eu já estou chamando para vocês a pensarem até nesse excesso de presença. Porque eu entendi o que ele quis dizer com isso, né? Vamos liberar mais o controle, né? Vivendo esses princípios milenares, a gente vai conseguir ter uma visão de cima das coisas. Tem a visão térrea, já expliquei isso para vocês, né? A visão do térreo, quando a gente olha aqui, olha até a esquina, para onde é que eu vou, é uma visão limitada. Quando a gente começa a ampliar nossas percepções, é como se pegasse um elevador, sobe para o segundo andar, a visão já é diferente. Sobe para o terceiro andar, eu já estou enxergando coisas bem mais, num espaço bem mais amplo. Se eu subir para o 10º andar, é isso que o conhecimento faz. Nos coloca em cima das coisas, né? Para a gente ter uma visão ampla. E como que vocês acreditam que Deus vê as coisas, né? Não falo nem assim a gente personalizar esse Deus, né? Mas a própria energia que é onipresente, onipotente, né? Tá em todos os lugares. Deus tem a visão ampla de tudo, né? Deus vê as coisas de cima, se assim a gente pode dizer, né? Do alto. Deus tá vendo que eu quero vir aqui dobrar à direita, porque aqui, né? Mas que ali tem um congestionamento, como se fosse um GPS, tá? Vamos trazer para nossa realidade. E aí ele me manda para a esquerda e eu penso, gente, mas esse é o caminho mais longo, isso é estranho, não foi assim que eu pensei. Não, eu tô planejadíssima aqui há um mês para dobrar à direita. Como que agora eu tô sentindo essa intuição aqui de dobrar à esquerda? O que tá me mostrando, né? Aí eu vou lá pelo meu pensamento, dobro à direita, pego o congestionamento, demoro 2 horas para conseguir sair daquilo ali. Sendo que se eu tivesse me ouvido, se eu tivesse ouvido uma visão mais ampla, se eu tivesse usado o conhecimento a meu favor, eu teria tido um caminho mais tranquilo, melhor. Muitas coisas na minha vida e muitas coisas eu já percebi isso. Tem muitos nãos que eu recebi da vida que na hora eu pensei assim, meu Deus, mas isso era o que eu queria para minha vida, o que que tá acontecendo? Sofri por aquilo não ter acontecido como eu queria. E daí, gente, uns dias ou uns meses depois eu olhar para trás e pensar, graças a Deus. Graças a Deus que de alguma forma a vida me tirou aquilo, me disse não em relação àquilo e hoje eu tenho outra vida. Na hora eu não conseguia ver. Então, estudar os princípios também é isso, ampliar essa visão. Colocar o conhecimento em prática, independente das dificuldades que tu tá tendo agora. Viver com equilíbrio, ver possibilidades frutíferas em tudo. Não é tão fácil também. Eu sei que cada um deve estar pensando, né, a respeito de si, da sua vida, das suas dificuldades. Só que é muito mais fácil a gente encontrar solução com equilíbrio, né? E ele, o Thiago também diz assim que os princípios não são muito fáceis de praticar. Porque é isso que eu tô falando para vocês, eles contrariam os sentimentos que a gente tem. Os sentimentos dolorosos, por exemplo, que a gente tem. Por exemplo, vamos falar do honrar pai e mãe, né? Como que eu vou honrar um pai que abandonou? Isso não entra na nossa cabeça, entendem? Daí ele põe no livro também. Ele escreveu isso no livro, não foi num vídeo. Como eu vou amar e honrar uma mãe narcisista? Por exemplo, que tem esse diagnóstico, né? Sei lá, eu sei um diagnóstico, mas ele escreve essa palavra. Como que eu vou ser generoso com quem está tentando o tempo inteiro me sugar? Como que eu vou estar acima das coisas nesse sentido? Não me sentindo melhor, mas realmente vivendo princípios nessas situações. Ver possibilidades frutíferas e agir de acordo com princípios quando eu penso que aquela pessoa ali não merece em nada que eu haja daquele jeito.
Só que ao mesmo tempo, estudando um princípio por dia, praticando, automatizando isso na vida, a vida se transforma completamente. Então a gente se observar, ter humildade, se colocar nesse lugar de pequeno frente a Deus, pedir a quem tem para dar. Aqui e agora fazer um compromisso cada um consigo mesmo, de que assim, ó, ninguém dá conta sozinho. Ninguém dá conta sozinho, né? Então tem a fundação do verdadeiro sucesso é esse fortalecimento interior, é essa fé que está em cada um, é a gente acreditar que existe algo maior, como eu falei, independente das crenças, algo que está havendo de forma mais ampla que a gente. Pensem comigo, se tem pessoas que vivem de forma diferente, por exemplo, que já estão prosperando, que têm relacionamentos equilibrados, que estão conseguindo conquistar aquilo que querem, que têm paz até no momento de resolver as coisas. Tem pessoas ensinando isso, tem pessoas escrevendo, dando exemplos, falando. Tem tantas teorias, né? Vocês que estão aqui devem conhecer terapias, estudos, teorias, devem participar de alguma coisa. Como que a gente não vai acreditar nessa fundação? Como que a gente vai achar que a gente está sozinho? Então eu quero convidar vocês mais uma vez a pensar e a reconhecer que ninguém está sozinho. E aí ele traz uma frase: os problemas da vida não vão parar se você se revoltar, mas eles também não vão te derrubar se tu amadurecer. Vou repetir. E tem momentos que a gente acha que é super maduro para lidar com as coisas, né? E nem sempre a gente é. Nem sempre. Às vezes a gente fecha na gavetinha lá, isso aqui tá resolvido. Amadureci completamente, já tá no arquivo. Gente, observem as coisas. Na próprio sistema de autoconstelação sensorial, quando a gente trabalha, tanto na formação, nos atendimentos, a gente fala que a cura acontece em ciclos e camadas. Às vezes a gente vai estar olhando para o mesmo assunto que a gente já trabalhou num ciclo anterior, numa nova camada. E vão ter coisas ali para amadurecer também. Tem pessoas que dizem: Ah, eu já constelei pai e mãe, tô pronta para a vida. Gente, quem é do grupo? A Kátia dando risada. Quem é do grupo que a gente vem se constelando toda semana aqui no online, é quantas vezes a gente já trouxe presença de pai e mãe para as constelações? Todas, até quando eles não estão ali como representantes, como objetos que a gente usa ou como ativação do sistema. Quando a gente não fala em pai, não fala em mãe, tanto no constelador quanto para as pessoas que estão ali, todo o teu sistema familiar está ali. É um emaranhado de sistemas familiares cheios de coisa para resolver. E o pai e a mãe são o portal que trazem tudo isso, esse caminho de solução. Então é mais um chamado que eu quero fazer para vocês, né? Então, assim, ó, a gente amadurecer, trazer esse princípio da maturidade para a vida, e aí já vou começar a falar do princípio número um, né? A maturidade. A gente ser filtro e não ser esponja é um amadurecimento. Eu saio aqui na rua, meu vizinho não tá num dia bom. E nem oi me dá, ou se nem me deu oi, mas me xingou por causa de algum motivo, alguma questão dele. O que que eu vou fazer? O que que tu faria? Absorveria, passaria o dia pensando naquilo? Mas o que que eu fiz? Eu só saí de casa, essa pessoa pirada. Que isso, né? Ou se tu seria um filtro? Filtro ou esponja? Um filtro de tipo, isso aqui faz sentido pra mim, isso aqui não faz. Num momento melhor, quem sabe eu posso conversar com ele. Vejam como a gente ainda perde tempo sendo esponja. Acontece uma coisa de manhã, aconteceu uma coisa semana passada e a gente tá lá. Ai, mas por quê? Ai, me disse aquilo. Ai, o que que eu fiz? Ai, meu Deus, acho que é algo que eu não tô sabendo o que que é. Ai, porque... Gente, quanto tempo perdido na vida. Quanto estresse gerado sem necessidade, né? Então, primeira coisa do princípio da maturidade, anotem. Ser filtro e não ser esponja. Esse é um ensinamento simples e profundo, né? E aí ele diz assim que a pessoa que é madura, ela consegue pensar nas consequências das decisões. A criança, por exemplo, não consegue. Muitas vezes a criança, né? A Eloá agora que está começando a se movimentar aqui, tem um degrau ali, ela não quer nem saber. Ela vai se jogar no degrau.
né? Quem tem que cuidar dela somos nós. Então ela não consegue pensar na consequência daquela decisão, que aquilo é um degrau e que ela vai cair, né? Ela não consegue pensar ainda que ela está no desenvolvimento dela, de que se ela se jogar para trás, ela vai bater a cabeça quando ela está sentada. E ela brincando se joga para trás. Quem que tem que cuidar? Quem é maduro, quem é adulto, quem pensa nas consequências. Vamos pensar nas coisas maiores da vida. Quantas decisões a gente toma sem pensar realmente em todas as consequências, né? Eu mesma que tenho um histórico de relacionamento antes, né, de estar com o meu marido, bem pesado, bem puxado, algumas coisas aconteceram na minha vida. Quando eu começava a me relacionar com aquelas pessoas, eu não pensava nas consequências. Eu simplesmente gostava, acredito que me ligava a pessoas por dependência emocional, ainda muito inconsciente relacionada à minha origem. E aí depois pensa construir uma vida sem pensar nas consequências. É a vida da gente. Falta de amadurecimento, falta de maturidade. Então, depois, quando a gente começa a amadurecer, a gente começa, inclusive, a atrair as coisas que realmente quer para a vida. Pessoas, lugares, trabalhos. As oportunidades começam a aparecer magicamente na vida da gente, de acordo com a nossa capacidade. E isso é outra coisa que o Tiago diz, né? Que tem a mentalidade, a gente mudar a nossa mentalidade, mas que também as coisas chegam. Ele diz: Deus dá as coisas para cada um de acordo com a sua capacidade. Então a gente muda a mentalidade, inclusive a quantidade de dinheiro, inclusive as pessoas que se aproximam para se relacionar, de acordo com a capacidade que a gente tem para lidar. Porque se vai te dar 1.000 e tu vai gastar 1.100, se der 1 milhão, vai gastar 1.100.000 também. Entendem? A mentalidade precisa mudar para que então a capacidade mude e tu tenha mais condição, mais maturidade de receber as coisas. E ele diz também que a maturidade é inalcançável, ela totalmente assim, mas ela pode ser trabalhada. É uma busca constante. Fazer o que deve ser feito, o que precisa ser feito é coisa de adulto. Fazer só o que quer é coisa de criança. Então façam o que precisa ser feito. E às vezes dói no coração da gente, porque o que precisa ser feito não é o que a gente quer. Mas aí a gente precisa pensar nas consequências. E ele diz assim: não entre em qualquer conflito, né? Não compra qualquer briga. Cuidado se tu tá agindo ou reagindo à vida. A gente tem uma aula gratuita onde eu falei isso, né? Se você age ou reage à vida, né? Você se relaciona com as coisas ou tá todo o tempo no reativo? Tá disponível no YouTube, quem quiser assistir. Daí ele diz que Jesus já falava, né? E fala: se alguém lhe ferir, ofereça outra face. O que que é isso, né? Mais uma interpretação da Bíblia. Não é uma submissão. Não é dar a outra face para a pessoa bater. É mostrar outro jeito de reagir, outro jeito de agir, outra forma de ver aquela situação. Uma pessoa te feriu. Tu não vai lá ficar disponível para a pessoa te ferir de novo. Ou vai lá e vai ferir a pessoa na mesma moeda. É uma questão de maturidade. Mostrar a outra face. Até numa conversa dentro dos relacionamentos, maturidade. Olhar dentro das relações, a pessoa agrediu de alguma forma com palavras, enfim, te sentiu, não te sentiu bem. Se não tem condição no momento de dar a outra face, mostrar o outro lado da situação, dar um exemplo de como agir perante aquela situação que a pessoa não conseguiu agir diferente, dá uma respirada, dá um tempo. E vem existir o tempo também de fazer isso, de agir com maturidade e mostrar para a pessoa que existe outra forma, outra face, né? Então vejam, ó, mais as interpretações que a gente pode trazer. Mesmo que naquele momento tu saia em aparente desvantagem, não deixa que problemas pequenos se tornem grandes problemas. Solucione para que tu tenha tua alma livre. Lida com as emoções de forma saudável. Lida bem contigo. Esteja em paz com aquilo que tu é hoje.
com aquilo que já passou. E aí eu também convido vocês a pensar quais as coisas do passado que ainda estão vivas aí dentro. O que que já tá mais do que na hora de deixar para trás? Sabe? Deu o que tinha que dar. A gente não vai mudar o passado. A gente está sempre conversando nos grupos. Não vamos mudar o passado, não vamos mudar as pessoas, mas a gente vai mudar o nosso olhar a respeito das pessoas, os limites que a gente dá para elas, até onde elas podem vir conosco. E isso muda tudo. A pessoa não vai mudar na vida dela, mas ela vai ser diferente contigo, porque é ação e reação. Por isso que a mudança começa de dentro. E aí ele também diz assim que não dá para prever o futuro com a cabeça do presente. Eu lembro sempre da minha mãe dizendo: "Ah, se eu tivesse essa cabeça que eu tenho hoje quando eu tinha 20 anos". Eu ficava pensando naquilo. Que a mãe tá? Eu criança, né? Que chatice, sempre falando isso. Ah, mas se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje lá quando eu era adolescente. Ah, mas gente, não tem como. Não tem como prever o futuro com a cabeça do presente. Por isso que a gente tem que estar presente e tomar as melhores decisões aqui e agora. E é por isso que em vários momentos a maturidade é dolorosa de desenvolver. A maturidade ela mata o orgulho e cancela a vingança. Mata o orgulho e cancela a vingança. É uma coisa para a gente observar também. Onde ainda estamos sendo orgulhosos na nossa vida. Não dando o braço a torcer, querendo que as coisas sejam daquele jeito, sem pensar num plano B, num caminho diferente, ou sem entregar para que as coisas se resolvam, para permitir que a gente se desprenda do que já passou. Isso tudo do passado está ocupando muito espaço na tua vida, né? E também tem essa blindagem do não se sentir ferido pela opinião dos outros. Isso é uma coisa que a gente fala ali da questão de aceitação, né? De necessidade de aceitação, de aprovação, que é uma coisa que as redes sociais trazem muito. E aí ele traz também que passar por problemas não gera maturidade, mas vencer os problemas, sim. Então, às vezes, a pessoa é sofrida, é vítima da vida, meu Deus, quantos problemas já passou, papapá, pipipi. Mas como que essa pessoa está superando as coisas, né? Como que ela está trazendo a maturidade dela, demonstrando a maturidade dela na vida? Tem maturidade? Não tem, porque às vezes tu fica anos sem encontrar uma pessoa. Quando tu vai conversar, ela fala dos mesmos problemas, das mesmas coisas, ela se vitimiza da mesma forma. Então, assim, desapega do que não combina mais. É um chamado para estar fazendo sempre um escaneamento geral da vida, que ainda faz sentido, o que não faz, né? E outro sinal que ele traz, né? Que pessoas imaturas não sabem comemorar a vitória dos outros. Eu vou trazer os sinais de maturidade agora aqui, a gente já está finalizando. Observem se vocês conseguem comemorar as vitórias dos outros, bem no âmago, assim, na parte mais íntima de vocês. O que que vocês sentem quando alguém tem alguma vitória, quando alguém está crescendo, né? Olhem para isso. E aí ele termina o capítulo com uma frase ótima. A minha raivinha não pode ser maior que um princípio espiritual, porque toda quebra de princípios tem consequências e não são pequenas consequências, são grandes consequências, tá? Vou falar para vocês aqui os sinais de maturidade. As outras aulas com certeza vão ser um pouco mais curtas, tá? Mas hoje eu tinha que fazer a introdução, então por isso que ficou um pouquinho mais longa. Os sinais de maturidade até vou compartilhar com vocês no grupo, tá? Agora, depois da aula. Uma pessoa que diz poucas palavras, tá? É uma pessoa madura. Uma pessoa que nunca, jamais fala mal dos outros, nem dá espaço para entrar em conversa, nem quando outra pessoa vem trazer. Uma pessoa que não conta vantagens, que coloca-se no lugar de outras pessoas. Uma pessoa madura entende que o mundo não é justo, perdoa rapidamente, sabe como as coisas vão terminar, não julga. Uma pessoa madura sabe dizer não e não chora para quem não pode resolver seu problema.
Uma pessoa madura sempre escuta no mínimo dois lados antes de tomar partido. E entende que a vida é feita de fases, ciclos que começam, permanecem por um tempo, terminam e novos ciclos recomeçam. Isso é uma coisa que às vezes não é fácil para as pessoas. Eu tenho trabalhado isso assim em alguns cursos também. Uma pessoa que administra com excelência as informações que recebe é uma pessoa madura. É, percebam como vocês reagem a notícias que vocês não estavam esperando ou a coisas que não são tão boas, né? Se é com desespero, então é sinal que precisa desenvolver mais a maturidade. Eu vou colocar esses sinais e eu vou pedir que vocês leiam e se exercitem, sabe? É, escrevam coisas, o que que vocês precisam melhorar, o que que vocês precisam. Uma frase para cada sinal de maturidade ali, o que que tu precisa fazer para ter mais maturidade. Que vocês possam ler isso, nem que seja durante esse estudo aqui, para ter como se fosse um guia. Que às vezes isso aqui que vocês vão pensar em transformar aqui, tu pensa que não tá nem um pouco ligado com aquilo lá que tu tem que resolver. Só que daqui a pouco equilibrando, trazendo esses princípios, vivenciando internamente, tu vai conseguir visualizar tudo mudando ao teu redor, tá bom? Gente, pelo primeiro princípio, então, é isso, tá? Já falamos da introdução do livro também. Amanhã a gente vai estudar a verdade, o segundo princípio, que é muito bom também. E em alguns momentos a gente imagina que está sendo verdadeiro, mas quando eu li esse princípio da verdade da forma como ele traz no livro, eu questionei várias coisas aqui em mim também. Tá? Então, a importância da gente se alinhar mesmo e passar por uma peneira bem fininha, assim, nesses 10 dias que a gente vai estar estudando os princípios, se olhar dentro desses princípios, como que eles estão na nossa vida, tá bom? Um grande beijo para vocês, um ótimo dia. Amanhã nos vemos cedinho de novo, tá? Qualquer coisa que precisarem, conversem comigo. Tchau, tchau.